Efésios 2:10 e depois nós vamos ler 2 Coríntios 3:18. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pai querido, nós te pedimos, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra, que a Tua Palavra, Senhor, nos traga a Tua bênção, a Tua instrução, a cura, Senhor, para a nossa alma, que através da pregação da Tua Palavra nós possamos ser renovados, revigorados, Senhor. Possamos passar a ter o entendimento do que nós precisamos fazer, Senhor, para que nós possamos ser vitoriosos, que o Senhor possa se revelar, que possamos ter mais intimidade a partir desse culto com o Senhor, possamos ter, Senhor Deus, um caminhar reto na Tua presença e que a Tua Palavra encontre lugar no nosso coração para que ela possa gerar em nós aquilo que o Senhor tem através delas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Essa é uma declaração muito poderosa da Palavra de Deus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essa expressão, somos feitura sua, no grego, ela significa que nós somos como que poesia do Senhor. Olha só que coisa maravilhosa, você se enxergar como alguém que Deus criou como fruto de uma inspiração dele. Uma poesia. Não é um fado português triste, né? Que as pessoas até para cantar choram, né? Mas uma poesia é algo que você declara para alguém que você ama, declama, né? A poesia é uma coisa que a gente gosta tanto, acha tão bonito, que nós somos capazes até mesmo de decorar e dizer num lugar público para que as pessoas possam ouvir. Agora, o que é interessante é que, apesar da gente ler isso e ter certeza de que nós somos feitura dele, criados para boas obras, saber que Deus tem um propósito para a nossa vida, que Deus tem um caminho para que nós venhamos trilhar, nem sempre a gente se sente assim. Eu tenho certeza que você, como eu, que somos pessoas normais, nem sempre a gente acorda se sentindo a pessoa mais bonita do mundo. Às vezes a gente, para dizer a verdade, nem quer acordar, às vezes nem sempre a gente acorda motivado na vida. Mas entre aquilo que a palavra faz, aquilo que a palavra é e aquilo que eu penso, pode até haver uma diferença, mas nós precisamos ficar com o que a palavra diz. Aquilo que eu penso a meu respeito e aquilo que Deus pensa a meu respeito pode não estar batendo, mas aquilo que Deus pensa é o que é. Nós somos tão complicados que nem o que a gente pensa a nosso próprio respeito bate. Mas nós precisamos, através da fé, crer que nós somos aquilo que Ele diz a nosso respeito. E o que Ele diz a nosso respeito? Olha, vocês foram criados fruto da minha inspiração. Deus pensou em criar algo maravilhoso e criou a mim e a você. E essas boas obras
Deus preparou para que nós andássemos nela, me faz muito pensar na relação dos pais com os filhos. A gente projeta para os filhos o melhor. Quando você se esforça pela vida dos seus filhos, você faz preparando os seus filhos para coisas boas. É um investimento que você faz na escola, é um investimento que você faz de dar bons conselhos, porque o objetivo, não é? O objetivo é que nós venhamos ser abençoados. E é muito bom quando a gente tem a consciência de que alguém fez algum investimento por nós e faz pela nossa vida. Quando a gente é criança, nem sempre a gente consegue compreender o esforço dos pais. Mas quando a gente cresce, a gente descobre quão difícil foi, talvez, para o nosso pai, para a nossa mãe, nos proporcionar aquilo que nós tivemos. E nem sempre a gente teve muito, mas com certeza a gente teve o máximo que eles puderam nos oferecer. Agora imagina Deus a seu respeito. Deus fez projetos, Deus investiu em você para que você pudesse andar nessas boas obras através de Cristo Jesus. Bom, mas nem sempre eu me sinto assim, então a gente precisa tratar disso. A alma, a gente vai partir lá para Coríntios, né? A alma é a coisa mais sensível que existe no universo. Qualquer coisa, ela gera na alma uma reação, uma marca. Qualquer coisa, e é interessante a gente pensar no ser humano de duas maneiras, né? O ser humano, ele é muito profundo. Ele é tão profundo, o ser humano é tão profundo, que eu estou pregando essa palavra, cada um vai ter um entendimento a respeito dela. Nós todos estamos recebendo a mesma palavra, mas a forma como isso se encaixa dentro de nós, muitas vezes tem reações que são distintas. Né? Os advogados de plantão, né? No mesmo caso, muitas vezes existem interpretações. A nossa alma sempre faz uma interpretação das coisas que acontecem. Eu falo uma coisa, te entristeço, alegro ele, ela fica sem entender. A gente gera, não é? Diferentes reações de tudo aquilo que a gente recebe. Não é? E, ao mesmo tempo, a nossa alma ela não deixa de ter uma reação, de ser tocada. E eu quero falar hoje, rapidamente, sobre as feridas da alma. Por que a gente se fere com tanta facilidade? Eu posso limpar o chão desse terraço e amanhã eu vou precisar fazer isso de novo, porque vai entrar poeira, porque eu posso precisar usar para alguma coisa e pronto. A manutenção sempre precisa ser feita. E a maior dificuldade que nós temos muitas vezes em relação a nossa forma de lidar com a nossa alma é que se você contratar uma pessoa para limpar a sua casa uma vez, isso não significa que você nunca mais vai ter que limpar a sua casa. E às vezes com a nossa alma a gente quer fazer assim, a gente quer fazer um encontro de 2 dias e acha que vai ficar tudo resolvido ali, nunca mais a gente vai ter problema nenhum na vida. Olha, se fosse assim seria muito bom, você me diz onde é que é esse encontro que eu vou lá fazer. É muito bom às vezes você fazer uma faxina maior. Tem dia que você só passa a vassourinha na casa, tem dia que você arrasta os móveis, você passa pano, que você faz, passa o aspirador, enfim. Esses momentos eles são importantes, não é? Mas o lidar com a alma implica que você está sempre tratando dessas feridas. E essas feridas elas têm origens. Se a gente consegue compreender as origens dessas feridas, a gente pode tratar delas. Uma boa dona de casa, ela arrasta os móveis para limpar a sua casa. Se você pedir para o seu marido fazer isso, ele não vai arrastar nada, ele vai varrer assim e tal. Você vai olhar e falar, o que você fez aqui? Ele vai falar, não, mas eu varri, eu fiz. Pronto. Porque quando a gente realmente quer limpar, é diferente de quando a gente, bom, vou fazer só para não dizer que não fiz nada, não é?
Com a nossa alma a gente não pode lidar assim. Às vezes a sujeira que você não quer arrastar o móvel para limpar, você pode até não limpá-la, mas ela vai estar lá. Imagina que a dona de casa deixasse o banheiro sujo e aí ela chegasse em casa, com o tempo o banheiro ficasse limpo, né? Mas não acontece isso. E muitas pessoas procuram fugir da cura da alma através de vícios, maus hábitos, enfim, coisas que a gente como ser humano faz para tentar fugir dos nossos problemas. Mas a palavra de Deus nos ajuda a compreender como é que nós vamos tratar dessas feridas. Nós vamos saber a origem delas e vamos saber como tratar. Em 2 Coríntios 3:18 diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Primeira coisa, todos nós. Não tem ninguém que não precise de se curar das feridas da alma. Segundo detalhe, com a cara descoberta. Não adianta você se disfarçar, não adianta você colocar uma venda nos outros, não adianta. Não é? Nós precisamos nos descobrir no Senhor, nós precisamos nos apresentar, nos disponibilizar para que essa operação seja feita na nossa vida. Refletindo como um espelho. Nós já falamos sobre isso aqui. O espelho é a própria palavra de Deus. Quando você confronta o seu rosto com o espelho, você vê exatamente como você está. Você fala: meu Deus, como eu estou velho, meu Deus, como é que meu cabelo está bagunçado, meu Deus, aí a mulher precisa maquiar aqui, precisa disfarçar ali, enfim, um monte de coisa você precisa fazer. Mas você tem que ter um espelho, porque sem o espelho você não consegue saber como você está. Você já imaginou você ficar uma semana sem se olhar no espelho? Deve ser estranho, né? Porque pra gente é muito comum, porque a gente se vê no espelho de um carro. As mulheres têm um espelhinho, né? Disfarçado para passar o batom. Você vai no banheiro público, tem lá um espelho. Na sua casa tem o seu espelho. Enfim, quando você sai, o elevador social tem espelho. Você escolhe o elevador social e não o serviço. Você quer se ver no espelho. E nós precisamos ter esse anseio com relação à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um espelho no qual nós conseguimos saber como nós estamos. Quando você vê que o seu cabelo está bagunçado, o que você faz? Você pega um pente para pentear o seu cabelo. E quando a gente vê que a nossa alma está bagunçada, está perturbada, está em dúvida, está complicada, a gente permite, a gente se deixa tocar pelo Espírito Santo para que todas as coisas possam ser colocadas em ordem. Somos transformados de glória em glória. Então você se olha no espelho porque você deseja se transformar para ficar bem. E o objetivo do Espírito Santo é nos transformar para que nós não fiquemos desarrumados, para que as coisas não fiquem confusas dentro de nós, para que a gente não fique preocupado, para que nós não fiquemos, além de preocupados, perturbados pelas lutas da vida. E aí vamos pensar um pouquinho de onde vêm essas feridas da alma. O mundo que a gente vive é um mundo caído. A palavra de Deus nos diz o que a respeito do mundo? Que o mundo jaz no maligno. Então o mundo já é um lugar que te gera feridas. Eu estava contando hoje de tarde na célula que eu li uma matéria hoje que me deixou estarrecido. E olha que é difícil hoje em dia você ler alguma coisa que te chame a atenção, né? Porque se disserem assim, teve um assalto hoje em Niterói, você vai falar assim, um só, né? Então a gente já não se surpreende com muita coisa, mas eu fiquei bastante estarrecido. Uma psicóloga foi fazer uma palestra numa escola, no Rio, sobre automutilação. Virou moda nas escolas, os adolescentes, 13, 14, 15 anos, se mutilarem. Tem uma cantora, que eu nem já tinha ouvido falar, mas não sei uma música que ela canta, que ela disse na internet que se mutila. Então muitos adolescentes que gostam começaram a se mutilar, e a psicóloga investigou alguns casos, né? E qual é o motivo? Eu me sinto gorda, eu me
mutilei, meus pais se divorciaram, eu estou com problemas assim, eu não me aceito, enfim, por causa das amarguras, das angústias, os adolescentes estão se rasgando. E a psicóloga estava dizendo, gente, como é que um adolescente sai de um canivete? O pai não sabe. São feridas que o próprio mundo, o próprio estresse de viver, eu já falei isso aqui no Japão, quando eles fazem um exame semelhante ao nosso concurso vestibular, quando eles não passam, eles se matam. Há suicídio em massa. Por quê? Porque eles não aceitam a pressão que se dá contra eles quando isso acontece. Um amigo nosso que é pastor, missionário, ele quando aconteceu, não sei se foi um furacão no Japão, o que foi, ele foi até lá e o governador da cidade onde teve o furacão, ele fez uma reunião fechada com eles e disse o seguinte: olha, pegou todos os missionários do mundo todo que foram para ajudar, falou assim: nós não precisamos do dinheiro de vocês para nada, porque aqui, até o lugar onde os desabrigados estão, tem até Wi-Fi e uma máquina de refrigerante para eles tirarem refrigerante. Nós não precisamos de dinheiro de vocês para reconstruir a cidade, mas nós precisamos dizer para vocês uma coisa que nós não podemos divulgar. Nós precisamos que vocês nos ajudem, porque as pessoas perderam a esperança e elas querem se matar. Então o problema não era o dinheiro. O problema era que eles precisavam de ajuda para que as pessoas tivessem esperança. Então esse é o mundo, é só para você perceber uma das origens das feridas da nossa alma. O próprio mundo que a gente vive, o mundo onde a gente está criando os nossos filhos, é um mundo hostil. Segundo motivo que gera feridas na nossa alma, o legado dos nossos pais. Os nossos pais, por melhores que eles tenham sido, eles deixam marcas na gente. Um dia que você perdeu a paciência, você falou: menino, você não presta, você é danado, você é isso. Um dia ficou aquela marca. Lembra que eu falei que a alma da gente é muito sensível? O que você fala para o seu filho fica lá marcado. Eu já contei aqui uma vez, a amiga nossa chegou para o filho e falou assim: olha, da próxima vez que você deixar a privada suja, você vai ter que limpar com a língua. Aí teve um dia que ela chegou em casa, o filho estava limpando com a língua a privada. Ela falou assim: o que é isso? Aí, mãe, eu fiquei com medo de você ter o sujeito privado, eu comecei a limpar com a língua para você não me bater. Olha como é que marca. Já foi uma situação que é até engraçada, provavelmente ela riu mais do que ficou chateada. Mas quantas coisas nos marcam negativamente? Feridas que a nossa própria hereditariedade, a gente não escolheu. Isso eu estou dizendo porque às vezes você tem que explicar para as pessoas por que a gente trata da alma. Você trata da alma porque você não escolheu as marcas que o legado dos teus pais te trouxeram, mas elas estão aí, elas existem. E elas precisam ser tratadas. Uma outra fonte de feridas na nossa alma, a nossa própria oposição. Romanos 7 fala bem sobre isso. Entre aquilo que a gente quer fazer e aquilo que a gente faz. Tem coisas que você não quer fazer, faz. Tem coisas que você não quer fazer e quando você vê, você já fez. Ai meu Deus. Coisas que a gente fala, coisas que a gente faz, que a gente sabe que não deve fazer, mas quando a gente se dá conta, a gente já fez. E essa luta, o ser humano, ele vive em crise. O nosso estado natural é a crise de ter uma carne e ter dentro de nós um Espírito Santo que se opõe contra a nossa carne. O Espírito Santo dentro de você quer que você faça uma determinada coisa, mas a sua carne te leva a fazer outra. E a gente vive nessa constante dúvida. E isso adoece a nossa alma. E por último, algo também que não é culpa nossa, mas que nos fere, é a opressão do maligno. Satanás ele não fica satisfeito quando a gente vem à igreja, Satanás não fica satisfeito quando a gente lê a Bíblia, Satanás não fica satisfeito quando a gente faz um jejum. E ele tenta ferir a nossa alma, tocar na nossa vida. Ele tenta nos atrapalhar de todo jeito. Agora, pelo Espírito do Senhor, olhando